Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Bom estarmos aqui nessa noite para juntos adorarmos ao nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, a partir do versículo 35. Amém? Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É um texto que gosto bastante, que reforça, no nosso coração a ideia, a convicção de que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Esse amor por meio de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar diante dele as nossas vidas, glorificá-lo, exaltá-lo por tudo que ele é e render-lhe graças nessa noite em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, louvado, exaltado seja o teu nome. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, a ti todo louvor, toda exaltação, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor. Tu és Deus santo, Deus forte, Deus justo, Deus poderoso, a quem nós amamos e servimos. Ó Deus, e nessa noite nós queremos render louvores a ti. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pedir ao Senhor, ó Deus, que a cada dia o Senhor possa estar purificando, ó Deus, as nossas mentes, o nosso coração, ó Deus, a fim de que venhamos agradar a Ti em todo o tempo, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, rendemos a Ti ações de graças, ó Deus, pelo Teu cuidado para conosco, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Graças Te damos, ó Deus. Nós rendemos graças a Ti, porque mesmo sem merecermos, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada. Rogamos a Ti, ó Deus, por esse culto nessa noite. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor receba os nossos louvores. Humildemente, ó Deus, nos rendemos a Ti. Humildemente, ó Deus, nós nos prostramos a Ti, em louvor e adoração. E pedimos que o Senhor receba, ó Deus, pois é de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor, nosso Deus, que é Espírito e que espera de nós um louvor e uma adoração em Espírito e em verdade. Que nessa noite nós possamos prestar esse louvor ao Senhor, essa adoração ao Senhor, de todo o nosso coração. Amém? Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. Jesus, te entronizamos.
profetizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos
Senhor nessa noite também. Amém? Amém. Então a irmãzinha que entendeu errado. Louvado seja o nosso Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Leva-me no lugar da unção.
vamos estar cantando mais um cântico. Enquanto isso, você pode continuar cultuando ao Senhor com seu dízimo e sua oferta nessa noite. Amém? Vamos declarar que, como igreja do Senhor, nós estamos de pé, firmados e fortalecidos na rocha eterna que é o Senhor Jesus. Aleluia. Pressionados estão desanimados, perplexos, estão desesperados, estão
somos de Cristo. Amém? Boa noite, irmãos, graças a paz. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, o verso número 28. Amém? 2 Coríntios, capítulo 11, verso número 28. Amém? Vamos abrir? Diz assim a palavra do Senhor: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos glorificar o Teu santo nome, que nos torna diferente nessa noite de qualquer outra reunião secular por aí afora. É a presença do Senhor nas nossas vidas, é a presença do Senhor no nosso meio, no meio da Tua igreja. Se não fosse a presença do Senhor no meio da Tua igreja, Deus, só seria uma reunião de religiosos comuns, de pessoas comuns, falhas, mas é a presença do Senhor no nosso meio que faz toda a diferença. Nós queremos exaltar o nome do Senhor por isso. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós, Deus. Que entregamos os louvores, ó Deus, as ofertas que foram depositadas em Teu altar, ó Deus, em forma de gratidão, de adoração ao Senhor. Ó Pai, agora pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações por meio da Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que é poderosa para destruir fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. A Tua palavra que nos molda, que nos edifica. Ó Deus, venha falar aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a igreja é uma comunidade de irmãos cheia de defeitos. É possível que muitas das conversas que a gente ouve lá fora sobre a igreja, os problemas da igreja, seja verdade. A senhora que está vindo agora, tem pouco tempo, a igreja é um lugar de problemas. Existem pessoas problemáticas, somos nós. Todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas mazelas. Tem momentos até que nem nós mesmos nos aguentamos. Essa é a realidade da igreja. Mas como eu disse aqui na oração, a diferença, o que nos torna diferente de qualquer outra reunião, pode ter uma reunião de políticos ali, pode ter uma reunião de associação acolá, pode ter uma reunião de moradores, aonde quer que seja. O que nos torna diferente de qualquer outra situação dessa é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e a presença do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. A palavra do Senhor nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Ele se faz presente. Portanto, é um ato de fé nosso crer que Deus está presente no nosso meio nesta noite. Onde a igreja dele se reúne, não importa se seja aqui dentro de um templo, se seja dentro de uma casa, aonde nós estivermos reunidos, ali há a manifestação da presença de Deus. E onde estiverem 2 crentes conversando, em algum momento vai surgir o assunto da igreja. Muitas vezes dos problemas da igreja. Você viu
A palavra, às vezes sai o comentário, eu estou aqui conjecturando, sabe? Você viu a palavra de Michel, eu não entendi, foi nada. Você viu o calor que estava dentro daquela igreja? A gente vai falar sobre os problemas da igreja. Você viu fulano e tal, que não tem testemunho. A gente vai ouvir sobre os problemas da igreja. E onde tiver dois crentes conversando sobre a igreja, em algum momento vai sair um momento que a gente vai falar dos problemas da igreja. E o apóstolo Paulo, nesse texto, nas suas cartas aos Coríntios, à igreja de Corinto, ele passa a dedicar um bom tempo dele para tratar os problemas da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha vários problemas, e esses problemas eram vistos até mesmo pela sociedade. E a gente olha assim, olha a igreja do Senhor em Corinto, que é tanto que ficou na Bíblia a história, as cartas de Paulo, escrita para os coríntios, falando dos problemas de Corinto, e Paulo trazendo exortação para a igreja de Corinto, para que ela mudasse para que ela resolvesse aqueles problemas. E a igreja de Corinto é o exemplo de igreja problemática, assim como nós, assim como qualquer igreja que a gente entrar. A verdade é que as pessoas dizem assim, já dizia eu não sei de quem é essa frase, mas diz que se você passar por a frente de uma igreja e você vê uma igreja perfeita, e você achar que você é perfeito, ou uma igreja perfeita, você não entre nela, porque a partir do momento que você entrar nela, ela deixará de ser perfeita. Quando a gente fala de igreja perfeita, talvez seja uma igreja vazia, onde não tem ninguém para trazer problema para a igreja. Essa é a realidade. A igreja de Corinto não era diferente. E como toda a escritura, ela serve de exemplo para as nossas vidas, porque eu sou igreja, você é igreja. A igreja do Senhor está reunida aqui nessa noite, mas quando a gente sair daqui, a igreja do Senhor vai estar espalhada sobre esses povoados. A igreja do Senhor vai para aqui, para Patos. A igreja do Senhor vai para o povoado de Pedras. Vai estar espalhado dentro da sua casa, no comércio, no ambiente de trabalho, nas escolas, aonde tiver, a igreja do Senhor vai estar presente. Aonde estiver, a igreja do Senhor vai estar presente. Essa igreja é cheia de defeitos, mas que é usada pelo poder de Deus. Amém? Portanto, eu queria citar aqui alguns exemplos da igreja de Corinto, de problemas da igreja de Corinto, para você ver que igreja problemática que era, mas era uma igreja de salvos, de pessoas salvas, que o Senhor salvou, mas Paulo não está contente com os problemas da igreja, e ele traz uma palavra para exortar e trazer conserto para a vida da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja dividida. Entre tantos problemas que a igreja de Corinto tinha, era a igreja dividida, irmãos divididos. Isso era ruim porque a palavra do Senhor nos diz que Deus ordena a bênção aonde há comunhão, onde há unidade. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. E se automaticamente a gente entende que todas as ações da nossa cabeça, da nossa mente, vai trazer ordem para os nossos membros. Toda a movimentação que nós temos é uma ordem dada pelo cérebro. Se você trisca aqui, você sentiu o seu dedo triscado na sua pele. Aqui existem terminações nervosas que enviou a informação para o cérebro, do cérebro envia a informação novamente dizendo que alguém lhe tocou. Instantaneamente. Portanto, dizer que uma igreja é o corpo de Cristo e ela vive dividida, alguma coisa está errada, sim ou não? Sim. A igreja tinha como problema nela carnalidade, imaturidade espiritual. Era uma igreja onde viviam pela carne, satisfazendo seus desejos, sejam eles piores que fossem. Era uma igreja carnal, era uma igreja que tinha uma imaturidade espiritual muito grande. Também era uma igreja, olha, pasmem, a igreja de Corinto,
era cheia de imoralidade sexual. Influenciada pela cultura romana da época, influenciada pelas culturas ao redor, a igreja era cheia de problemas do cunho sexual. Hoje também tem, nas igrejas por aí afora. Volta e meia nós ouvimos falar de problemas de ordem sexual. Briga entre irmãos. Pensa aí, o pastor está pregando na igreja e os irmãos saindo num tapa no meio do culto. Briga entre irmãos. Divisão na Santa Ceia. Irmãos, é porque o conceito de Santa Ceia nosso hoje é diferente. Mas naquela época era comida. Naquela época era banquetes, né? A ceia do Senhor era uma comida mais farta. Se juntava grupo de pessoas e comia a comida toda e não deixava para os outros. Geralmente eram os mais pobres. Muitos dos coitados ficavam sem comer. Imagine uma ceia que representa a comunhão, do partir do pão, em que as pessoas ficavam sem tomar a ceia porque os outros voavam em cima e comiam tudo. Imagine o problema que Paulo estava enfrentando, cuidando dessa igreja. Problema de desordem no culto, onde esses dias eu vi um pastor, ele falando sobre a ordem do culto. E naquele momento ele ia pregar a palavra, ele falou assim: não deixe que o diabo roube a palavra. Não permita que o diabo roube a palavra que Deus preparou para o seu coração. Não permita que a desordem do culto faça com que você perca a pregação da palavra de Deus. Portanto, era necessário que tivesse ordem, e lá na igreja de Corinto não tinha. Era uma igreja que tinha uma falsa espiritualidade. Crentes que se diziam crentes, que vestiam a capa de crente. Você já viu aqueles crentes que andam de paletó de tarde, no sol quente, pegando fogo, dizendo que é crente, com a Bíblia debaixo do braço, e você vê a fama dele na rua? Era a realidade de Corinto naquele tempo. Era crente, uma falsa espiritualidade, que colocava a sua espiritualidade no uso e costume, nas suas vestimentas, às vezes mudando o seu tom de voz, mas na verdade, é como a Bíblia diz, viviam como sepulcros caiados, bonito por fora, mas podres por dentro. Era essa a igreja, e por isso o apóstolo Paulo, a preocupação do apóstolo Paulo com essa igreja, porque era uma igreja cheia de problemas, porque eles não estavam entendendo o propósito de Deus para as suas vidas, nem para a vida da igreja. Por isso, Paulo ele trabalhou muito para que essa igreja se consertasse, para que essa igreja mudasse e passasse a ser uma verdadeira igreja, uma igreja de crentes fiéis, firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E aí, diante de tudo isso, surge a pergunta: como deve ser a igreja? E aí a igreja deve ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da presença de Deus, de um povo obediente, não de uma falsa espiritualidade, mas de um povo de uma moral ilibada, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores cidadãos da sociedade, melhores alunos, melhor tudo. Essa é a igreja que produz pessoas melhores, cheias do Espírito Santo de Deus, moldadas pelo caráter de Deus, pelo caráter divino. E é portanto, vendo esses problemas da igreja de Corinto, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre problemas, situações em que Deus não quer ver na sua igreja. Deus não quer. Nós vamos estar vendo aqui, baseado nos textos das duas cartas, tanto da primeira carta de Paulo, como na segunda carta de Paulo, situações sobre aquilo que Deus não quer ver dentro da igreja. E essa palavra, ela vai servir em alguns momentos de exortação e em alguns momentos de alerta para as nossas vidas. Porque apesar de sermos uma igreja pequena, também cheia de problemas, nós também precisamos aprender cada vez mais
E se a gente não pratica algum ato errado dentro da igreja, a gente vai aprender e ser alertado para que não venha em outro momento praticar esse ato. Porque a gente já viu várias igrejas ortodoxas que buscam a presença de Deus, em algum dado momento elas se desviam dos caminhos. A gente vê o povo de Deus na história, desde lá do início, de Adão e Eva, o povo de Deus buscando a Deus, o povo de Deus se desviando dos caminhos do Senhor, o povo de Deus buscando a Deus, o povo de Deus se desviando dos caminhos do Senhor novamente, sendo escravizados porque desobedeceram a Deus, e sendo libertos porque voltaram o rosto para Deus. A gente vai ver no decorrer da história isso. Portanto, tem até a música de Aline Barros, que cair e levantar escreve a história do crente. Alguns momentos de alegria, de entusiasmo, de unção, de empolgação na presença de Deus, e outros muitos momentos de fraqueza, de pecaminosidade, e alguns outros momentos de desânimo espiritual, de frieza espiritual. Escreve a nossa história. Amém? Então nós não, tem problemas que eu vou citar aqui, que Deus não quer dentro da igreja. Portanto, nós vamos, se precisarmos consertar, vamos consertar. E se já somos diferentes, já somos abençoados em fazer certo, sirva de alerta, que lá amanhã não sejamos como esses crentes aqui. Amém? Primeira coisa é sobre a mente de Cristo. O capítulo 2 de 1 Coríntios, talvez não dê tempo de você estar abrindo o tempo todo, porque eu vou estar abrindo alguns textos aqui. Se vocês puderem anotar, e se forem ágeis o suficiente para abrir, ótimo. Mas eu vou estar lendo os textos para os irmãos aqui. A mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 16 diz assim: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, o que Deus não quer em uma igreja, que uma igreja seja, é uma igreja egoísta. Uma igreja onde cada um age como quer e faz o que deseja, para agradar, não é aos outros, nem muitas vezes para agradar a Deus, é para agradar a si mesmo. Então Deus não quer uma igreja egoísta. A igreja deve buscar ter a mente de Cristo. É como eu falei, como é que a mente não consegue governar o corpo? E aí você acha que Deus não tem poder suficiente para governar a sua igreja? Ele tem poder suficiente para governar a sua igreja. E portanto nos faz entender que se o corpo de Cristo anda desordenado, é porque esse corpo não faz parte do corpo de Cristo, não tem a mente de Cristo. É como você já viu aqueles filmes de zumbi? Eles não controlam seus movimentos, porque não é a mente deles que estão trabalhando ali, é o vírus que está trabalhando na mente. É como se você não fizesse parte do corpo de Cristo. As pessoas que vivem de forma egoísta dentro da igreja, fazendo as suas próprias vontades, o seu próprio querer, muitas vezes não fazem parte do corpo de Cristo. Portanto, se Jesus é o cabeça da igreja, e por isso deve dirigir o corpo. É por isso que a igreja, o apóstolo Paulo, traz essa mensagem para a igreja de Corinto, dizendo: Cristo é o cabeça, Cristo é a mente que governa. É por isso, irmãos, que nós temos que ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensou. A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos foi porque eles viviam como Cristo vivia. A maneira deles viverem era parecida com os do seu mestre. E quando as pessoas viram aqueles homens e aquelas mulheres servindo a Deus do mesmo jeito que Jesus servia, ele falou: olha lá os pequenos cristos, os cristãos. Foi assim que eles foram chamados pela primeira vez, porque eram homens e mulheres que se dedicavam a fazer a vontade de Deus. Portanto, não eram pessoas egoístas que queriam fazer coisas para si mesmos. Amém? Tem gente que acha que a igreja tem que ser do jeito delas, e a igreja não é do jeito delas. Eu estou no presbiterato, já vai fazer acho que 12 anos. Já estou executando o meu terceiro mandato. O mandato de presbítero na igreja presbiteriana de Lapão é de 5 anos. Ele nunca deixa de ser presbítero.
Existem presbíteros lá que não estão na ativa, no sentido de que eles não participam das reuniões do conselho, mas eles são presbíteros da igreja, são oficiais da igreja, são lideranças da igreja. E a gente vai passando por experiências dentro da igreja que nos faz entender que muitas vezes nós queremos agir do nosso jeito. E não é do nosso jeito. E é por isso que a gente tem passado por algumas experiências esses dias, que eu quero tirar um tempo, um momento para trazer para os irmãos como é a direção da igreja presbiteriana, pois somos placa de igreja, não salva ninguém, somos salvos pela graça, por meio de Cristo. Placa de igreja não salva ninguém, mas nós fazemos parte da instituição. Nós fazemos parte da igreja presbiteriana de Lapão, congregação de Patos. E, portanto, nós precisamos andar como a Constituição da igreja presbiteriana diz. Teve um irmão que veio me questionar, mas essa situação aqui, eu falei, irmão, é muito simples. Se a gente agir como o manual presbiteriano diz, e o manual presbiteriano é baseado na Bíblia, não é nada aleatório, é baseado na palavra de Deus, e o que o manual presbiteriano diz, se a gente seguir o manual presbiteriano, o risco de errar é muito pequeno, porque a gente vai cumprir uma regra estabelecida pela instituição. E aí eu quero trazer em algum determinado momento, não sei se na quinta-feira, talvez seja o momento mais oportuno de uma quinta-feira, trazer sobre um pouco do resumo da Constituição da igreja, do manual da igreja, para que a gente possa entender quem nós somos. Você não tem em sua casa? Em sua casa não tem regras? Lá em casa tem regras. Por exemplo, depois que a gatinha fez xixi no nosso colchão, a regra agora é: gato não fica mais dentro de casa, a não ser que seja supervisionado por um de nós, no pé dela, ó, ficar de olho dela. É uma regra. Aí a irmã Sandra vem dizer que o Chico, o gato dela, dorme na cama dela. Pronto, não tem problema, é a regra da casa dela. Se eu for querer fazer isso, vai dar problema lá em casa. É a regra, nós precisamos seguir regras. A gente vai para uma instituição qualquer de escola, tem regras que a gente precisa cumprir. Amém? Mente de Cristo. A igreja do Senhor, nós precisamos ter a mente de Cristo. Toda atitude que você for tomar, você fala assim, tem uma pergunta, eu acho que é um livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Às vezes é preciso a gente fazer essa reflexão no nosso dia a dia, em todas as decisões que a gente toma, no nosso levantar, do nosso levantar, o nosso deitar, nós precisamos pensar, eu vou fazer isso. Se fosse Jesus, ele ia fazer como? Ou se fosse Jesus, ele ia fazer isso? Ou se fosse Jesus, como é que ele iria fazer? Então a gente precisa ter a mente de Cristo. Amém? Em segundo lugar, também tem a ver com a mente de Cristo. O capítulo 3 de 1 Coríntios, o verso 9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Sabe o que é que Deus não quer da igreja do Senhor? É que nós não sejamos uma igreja individualista, onde não existe unidade, todos se sentem sozinhos, mesmo estando rodeado de pessoas. Onde existe a individualidade, as pessoas vão se sentir sozinhas, mesmo estando rodeadas de pessoas. Nós somos aqui o corpo de Cristo. Nós somos cooperadores de Deus. O texto diz que nós precisamos ser cooperadores de Deus. A linguagem cooperador que o apóstolo Paulo usa aqui é a mesma que usava para as embarcações antigas. As embarcações antigas não tinham motor, eram os remadores. E remar um barco, um navio daquele porte naquela época, era uma tarefa muito árdua e precisava ser bem sincronizada. Era fileira de pessoas aqui, fileira de pessoas aqui, uns com os remadores para esse lado e uns com os remadores para esse lado. Eles eram chamados de cooperadores.
E tem um pouco a ver até com o ritmo musical. Porque a música, ela tem um ritmo, um tempo, um compasso. Sabe aquele momento que a gente vai cantar a música com outras pessoas e algumas pessoas elas quebram esse ritmo musical, uma sai primeiro, outra sai por atrás, uns começam na frente das outras, já viu isso? Às vezes a gente vai cantar, isso aqui não existe aqui não, mas tem. Bater palma, você já viu? Um bate de um jeito, outro bate de outro tempo. Isso é um fato que acontece, irmãos, quando a gente não tem um conhecimento sobre música. Existe o compasso musical. Esse compasso tem que ser seguido. Os remadores de Deus também é a mesma coisa. Os remadores do barco também é a mesma coisa. Você já pensou se tivesse um remando assim e outro remando assim? O barco ia sair do canto? Ia sair do canto. Todos iriam de forma sincronizada, ó. Todo mundo fazendo o mesmo movimento, ao mesmo instante. É tanto que tinha um cara que ficava na ponta do barco e ele ficava tocando um tambor. Bum, 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 no ritmo da remada. Quando ele queria que o povo remasse mais, ele acelerava o bum, 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 bum e o bum, 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 bum. Os cooperadores, a mensagem que Paulo traz é essa. Que nós somos cooperadores de Deus, nós precisamos andar no mesmo ritmo, numa só direção, com o mesmo propósito. Nosso alvo, nosso objetivo é Cristo. Não é o meu interesse, nem é o seu interesse. É o interesse do cabeça, que é Cristo. Nós não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos enviou. Nós somos cooperadores de Deus, unidos num só propósito. A igreja precisa andar unida num só propósito. Amém? Num só propósito. Segundo lugar, o terceiro lugar, a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 3 ainda, só que no verso 16: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Sabe o que Deus não quer? Deus não quer na sua igreja, Deus não quer uma igreja carnal. Deus não quer uma igreja carnal. A igreja de Corinto era uma igreja carnal. É por isso que Paulo diz: olha, vocês estão vivendo na carne, vocês estão vivendo baseado nas suas próprias vontades. Às vezes, irmãos, a nossa carne quer sobressair em coisas simples. Quer ver? Não sei você se já teve esse hábito de fazer assim. Eu passar perto de um móvel. Lá em casa aconteceu esse dia com meus dois pés. Quando eu ia passar por perto do sofá, eu dei uma bicuda no cantinho aqui, e meu dedinho ficou roxo até hoje, dói. Quando eu vou limpar, passar um pé no outro, ainda dói. Em um outro momento, alguns 2 dias depois, eu vou voltando pelo mesmo lugar e eu dou uma bicuda com o outro pé. Irmãos, aquela batida ali, você espera a dor subir e voltar para lá. A informação voltar, subir e voltar para o certo. Tem uma milésima de segundo ali, você fica, doeu. E naquele momento, às vezes, irmãos, dá vontade, sabe de quê? De falar uma palavrona desse tamanho. E se andar na cara. Ou, poxa, 1, 2 L's. Eu não falei, mas que veio na garganta veio. É comum isso. Estou falando de problemas simples. Se o problema da igreja fosse, das igrejas de hoje fosse esse, estava fácil de resolver. Em vez da gente, mas quando nós andamos no Espírito, a gente bate o pé, espera para subir e descer e fala: Deus seja louvado. É lutar contra nós mesmos, irmãos. Viver pelo Espírito é lutar contra a nossa vontade,
contra as nossas fraquezas e viver fazendo a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu disse, nós somos uma igreja que tem problemas. E a única coisa que faz a diferença nas nossas vidas, de um grupo qualquer, é a presença de Deus. Se uma igreja vive na carnalidade, ela não tem a presença de Deus. Mas se nós vivermos pelo Espírito de Deus, a presença de Deus habita em nós, no nosso meio. Pois como Paulo disse, não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Saber disso, irmãos, nos leva a viver uma vida de santidade. Saber que nós somos a casa que Ele escolheu para morar. A Bíblia diz que Ele não foi, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos a casa que Ele escolheu para morar. Ele habita em nós. Portanto, o que faz diferença quando os crentes se reúnem nessa igreja não é o templo, não é o banco, não é as luzes, não é a climatização, não é o som, é a união, a unidade da igreja sentada, reunidos num só propósito, para adorar o Deus Todo-Poderoso, que habita em nós. Amém? Em quarto lugar, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Nós somos o corpo de Cristo. Portanto, Deus não quer uma igreja morta. Uma igreja morta é uma igreja inativa, sem perspectiva, sem trabalhar para o reino de Deus. E como o texto está dizendo aqui, que a igreja é o corpo de Cristo nesse mundo. Portanto, toda ação nossa, nós somos a igreja, portanto, toda ação nossa é repercussão da cabeça, que é Cristo, do cabeça, que é Cristo. Nós somos o corpo de Cristo na terra, toda ação nossa é a ação de Cristo. Amém? Jesus se faz presente hoje na terra, é através da sua igreja. A gente vê Deus? Fisicamente, a gente não consegue ver. A gente vê Jesus andando por aí como ele andava lá da vez que ele se encarnou, morreu e ressuscitou, ainda passou 40 dias andando sobre a terra. A gente vê? A gente não vê. Jesus diz uma certa vez, que ele diz assim: quem vê a mim, vê ao Pai. A igreja do Senhor é a presença de Deus no meio na terra. As ações da igreja representam as ações de Cristo. E aí, irmãos, às vezes aí a gente viu aquele meme daquele rapaz: olha, se tem uma coisa na vida difícil nesse mundo, é ser crente. Não pode assistir novela, não pode xingar, não pode falar palavrão. É difícil ser crente. Sabe por quê, irmãos? Porque a atitude do crente reflete a atitude de Deus. É por isso que todas as vezes que a gente for falar, a gente deve falar assim: em meus passos, nas minhas decisões, o que é que Jesus faria? O que é que Jesus faria? E aí, quando a gente fala assim, irmão, vem um bocado de imagem na nossa mente, de coisas que a gente faz durante o dia a dia, que a gente fala assim: Jesus não estaria fazendo isso. E coisas que a gente fala, que a gente faz assim: Jesus não estaria falando isso. E coisas que a gente pensa, assim: Jesus não pensa dessa forma. E aí onde a gente fala assim: mas a igreja está bem. Aí quando a gente fala uma palavra dessa, a gente fala assim: eu preciso melhorar. E é justamente essa reflexão que deve causar nas nossas vidas. Precisamos melhorar cada vez mais, como servo do Senhor. Amém? Deus não quer uma igreja morta, porque se ela está morta é porque ela não tem a cabeça. Você já viu algum corpo andando sem cabeça? Você já viu alguém vivo? Alguém que perdeu a cabeça e ficou vivo? Você já viu gente que perdeu a perna? Você viu gente que perdeu o braço, perdeu o dedo e está vivo? Mas quem perdeu a cabeça está morto. Uma igreja morta não tem Cristo como cabeça. O morto não reage a nada. O morto não reage à palavra de Deus.
Você já viu algum morto reagindo? Você beliscar ele e dizer, você já viu? Não, porque ele está morto. Se a igreja não reage à palavra de Deus, é porque ela também está morta. Se eu e você não reagirmos à palavra de Deus, nós estamos mortos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A igreja que vive morta, sem reagir à palavra de Deus para conserto, ela está sem a cabeça que é Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por meio de Cristo, Ele nos vivificou. Através do sacrifício de Jesus, Ele ressuscitou. Portanto, a igreja do Senhor deve andar como Ele andou, vivo. Deve ser viva. Amém? Porque nós somos o corpo de Cristo. Em quinto lugar, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, nós nos que se salvam e nos que se perdem. Você já viu aquela pessoa que compra um perfume e ela usa esse perfume e esse perfume incendeia o lugar onde ele passa? Seja ele bom ou ele ruim, ele vai exalar sua fragrância e a pessoa vai sentir o perfume. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu perfume. Nós exalamos o bom perfume de Cristo. Portanto, Deus não quer uma igreja mundana. Deus não quer uma igreja mundana, que se contamina com as coisas pecaminosas. Paulo está trazendo uma reflexão aqui para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto é uma igreja mundana. A igreja que exala o bom perfume de Cristo. Perfume é uma coisa especial, cara, agradável. Ninguém usa esgoto como perfume. Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. A igreja, ela deve ser um ambiente especial, diferente do mundo. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus e por isso ela é cara. Estar dentro da igreja não nos custa nada, mas foi pago um alto preço por nós, para que nós pudéssemos estar aqui. Jesus morreu, o único Filho de Deus morreu, e o peso daquela cruz era o peso dos nossos pecados. A angústia que Jesus sentiu era a ira de Deus que deveria ser derramada, o cálice da ira de Deus que deveria ter sido derramado sobre nossas vidas. Deus derramou sobre seu Filho. Isso é muito custoso. Você sabe que você tem um cuidado especial pelo seu filho. Portanto, foi muito custoso derramar a ira que seria sobre nós por causa do pecado, derramar sobre seu filho, que não tinha pecado nenhum, para trazer salvação à humanidade. Portanto, nós somos salvos, e isso custou muito caro. Bater no peito, dizer eu sou salvo, quer dizer que houve um preço altíssimo a ser pago. Que foi pago? Jesus na cruz, que depois ressuscitou. Chave da vida e chave da morte está nas suas mãos. E nós somos o bom perfume dele. Por isso, uma igreja que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que vivemos um tempo em que as ações da igreja repercutiu no mundo. Até leis no nosso país hoje e em muitos países foram baseadas nos valores judaicos cristãos. Por exemplo, existia naquela época vários povos onde a poligamia era permitida, onde o homem poderia ter várias mulheres. E aí Jesus vai
Na nova aliança, ele condena tudo isso. E ele começa pela liderança, dizendo: os presbíteros e diáconos devem ser homem de uma só mulher. Então ele trouxe uma mensagem ali, ó. Daqui para frente agora o homem só pode ter uma mulher. Aí o que acontece? Hoje, na lei hoje, existe uma lei no nosso país que se você tiver duas mulheres, isso se chama, você comete um crime de bigamia, chamado. Você não pode se casar com outra pessoa sem que você tenha se separado legalmente da outra. Um homem ele pode até ilegalmente ter duas mulheres dentro de casa. A gente já viu aí por aí. Mas legalmente, assinado no papel, não vai ter, porque é crime. Ou seja, é a influência da igreja, da igreja no mundo. As leis do Estado muitas vezes foram formadas baseadas nesses valores e princípios. E é por isso que a gente diz que a humanidade foi conduzida até aqui em cima desses valores, desses princípios judaicos cristãos. Mas agora está acontecendo um fenômeno em que, em vez da igreja influenciar, exalar o seu bom perfume, está entrando o cheiro de esgoto do mundo para dentro das igrejas. As práticas pecaminosas de fora da igreja estão entrando dentro da igreja. É o mundanismo, é o hedonismo, é onde a religião, que é a filosofia de que o prazer do homem é a última necessidade do ser humano. A busca pelo prazer. E essas práticas pecaminosas, mundanas, têm invadido as igrejas. E tem feito com que os crentes tenham perdido o temor a Deus. E a igreja, às vezes, tem crescendo. Tem igrejas que têm o dia da boate, o culto das novinhas. Onde a gente vê essa expressão? Lá fora. E dentro da igreja, não. E existem pastores hoje com essa visão. Hoje veio um vídeo de um cara famoso aí, acho que ele é pastor e cantor, em cima de um trio, de uma banda de axé. E aí tem um bocado de crente achando bom, porque está cumprindo seus desejos sexuais. A igreja que vive nesse mundo é a igreja carnal. E aí vem lá para cá dizer que nós, ortodoxos, que queremos viver a palavra de Deus, somos legalistas. Nós é que somos os retrógrados. Nós é que muitas vezes temos tomado uma postura legalista, quando na verdade queremos cumprir a palavra de Deus, ser exemplo na sociedade, ser luz, ser sal da terra, fazer diferença, exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Quando a gente usa um perfume diferenciado, a gente entra no meio do povo e fala assim: chegou um cheiroso aí. Tem umas irmãs que quando vai entrar dentro da Kombi, lá da pé lá, a Kombi chega e incendeia do perfume. Porque um bom perfume, cheiroso, exala o bom perfume. E perfume, às vezes é igual jaca, ela fuxica. Já viu? Você tem uma jaca em casa, qualquer pessoa que chegar, ela fuxica. Olha, tem jaca aqui. Você tiver uma jaca dentro da geladeira, você abre a porta, opa, o cheiro de jaca se cria. A mesma coisa o perfume, opa, chegou alguém cheiroso aqui. Da mesma forma, irmãos, se chegar alguém fedorento, a gente vai sentir também. O mundo gera um cheiro horrível do pecado. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós exalamos o bom perfume dele. Amém? Portanto, a igreja do Senhor é a igreja onde a gente deve ter prazer. Ninguém tem prazer aonde a igreja do Senhor num ambiente podre. A gente tem prazer em estar num ambiente que exala o bom perfume. É muito melhor estar no meio de uma floresta florida, que exala o seu perfume, do que num pântano fedorento. É muito melhor. Nós precisamos ser essa igreja para a glória de Deus. Amém? Também em 2 Coríntios capítulo 3, no
no verso 2, diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Essa expressão carta, irmãos, ainda é bem conhecida por nós, mais velhos. Mas para essa nova geração, carta, eles não sabem nem o que é carta. É mensagem de texto. É mensagem do celular. E é interessante que antigamente as pessoas escreviam cartas românticas para os seus amores, cartas de exortação, de ajuda, como o apóstolo Paulo. Aqui o livro de Coríntios, 1 e 2 Coríntios, são cartas que o apóstolo Paulo enviava. E é interessante que a carta, ela tem uma mensagem, ela contém uma mensagem e ela tem um alvo. A carta de Paulo tinha uma mensagem e tinha um alvo, a igreja de Corinto. Essa carta aqui tinha um alvo. E o texto está dizendo que nós somos essas cartas. Portanto, nós temos um alvo e nós temos uma mensagem. Qual é a mensagem? Em que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou e virá buscar a sua igreja. A mensagem que a igreja, que nós devemos, que está escrita em nosso coração, como diz aqui, escrita por Cristo, enviada por Deus, enviada por Cristo, e que está escrita não com tinta, é a carta que tem a mensagem de que houve mudança em mim. Portanto, pode haver mudança em você, em Cristo Jesus. Quem for ler você, a sua carta, vai dizer: olha, fulano era um trem ruim, mas depois que se converteu, que Cristo converteu o coração dele e se tornou uma nova criatura. Era um homem ou uma mulher sem confiança, mas agora é o servo de Deus. Essa é a carta que nós devemos ser para a sociedade. A igreja de Cristo deve ser para a sociedade. Amém? O mundo lê, irmãos, em todo tempo, as nossas ações e palavras. O mundo lê e acusa muitas vezes. Quer ver? Vocês vivem numa comunidade pequena. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Todo mercado tem fiado e tem gente enrolada. Pode olhar, todo mercado tem um caderninho da lista lá de gente enrolada. Que o dono do mercado, quando vê a pessoa entrando no mercado, lá vem um tombo. Ninguém fala nada. Só fala assim: fulano é enrolado. Vai o crente comprar lá no mercado e enrola para você ver. Ele vai falar assim: fulano é enrolado, né? Olha o crentinho enrolado, que compra e não paga. Crentinho sem vergonha. Aí começa um bocado de adjetivo em cima dele. Sabe por quê? Porque o mundo está lendo a gente o tempo todo. Nós somos de Cristo, portanto eles esperam de nós atitudes de cristãos, de servos de Deus. Nós somos a carta viva de Deus. Nós somos lidos o tempo todo por eles. As nossas ações, as nossas atitudes falam a essa sociedade. Diz quem você é. Se você é um servo de Deus ou se você não é um servo de Deus. A palavra do Senhor nos diz também que Deus não quer uma igreja sem propósito ou objetivos. Diz assim em 2 Coríntios capítulo 5: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogo-vos, pois, que Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Um embaixador, irmãos, e é interessante, eu não sabia disso, mas depois eu fiquei sabendo.
sei também até que ponto é assim. Todos os países têm as embaixadas de outros países, ou seja, é como se fosse uma casa que mora o representante de outro país. Aqui no Brasil tem as embaixadas. A embaixada dos Estados Unidos, a embaixada do Uruguai, da Argentina, tem as embaixadas. Da Inglaterra, de todos os países eles enviam. O Brasil também envia os seus embaixadores para representar o país em esses outros lugares também. E é interessante que a casa tem os limites da casa, e aquela casa ali, nem o próprio país onde ela existe pode invadir aquela casa, porque ela faz parte de outro país. Sabia disso? É mais ou menos assim. Pode ser que eu esteja um pouco exagerando, mas pelo que eu li, eu já tenho um tempo que eu li sobre isso, e fala assim, que aquele perímetro ali, se alguém quiser fugir, alguma pessoa, por exemplo, uma embaixada americana, e tiver um americano aqui no Brasil sendo perseguido, e ele quiser asilo dentro da embaixada dos Estados Unidos, a polícia brasileira, ou quem quer que seja, ou o governo, ou o Estado que estiver perseguindo, não pode entrar naquela casa, porque ali faz parte de outro território, de outro país, dentro do país Brasil. O que é que nós aprendemos com isso? Quando o texto diz que nós somos embaixadores de Deus, é de que nós somos o representante de Deus aqui na terra. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Lembra daquele texto que diz assim: eu não sou daqui, sou peregrino nessa terra, a nossa pátria não é esta, a nossa pátria é celestial. Paulo está dizendo o seguinte: nós somos embaixadores de Deus. Nós não somos daqui, estamos aqui, não somos daqui, somos de outra pátria, a pátria celestial. E que um dia a nossa missão aqui vai acabar e nós iremos para a nossa pátria. Como a missão de qualquer embaixador acaba e ele volta para a terra dele. Portanto, irmãos, o embaixador que vem de outros países para o Brasil, por exemplo, e estabelece a embaixada aqui, ele é representante do outro país e ele tem um propósito: fazer as negociações de mercado e tudo mais, negociações entre os dois países, o que ele representa e o que ele está. Portanto, se nós somos embaixadores, nós estamos aqui em missão, com propósito, com objetivo de dar continuidade ao ministério de Jesus. Nós temos a igreja daqui, Deus não quer uma igreja sem propósito. Nós somos embaixadores dele e nós estamos aqui com um propósito: ganhar passos para o Senhor, ganhar pedras para o Senhor, ser o povo de Deus que faz a diferença nessas comunidades. Nós somos embaixadores de Deus aqui. Existem embaixadores de todas as partes, mas nós somos embaixadores da pátria celestial. Que cargo! Os embaixadores são um dos cargos mais importantes de um país. Nós temos um dos cargos mais importantes da pátria celestial, do nosso Rei Jesus. Portanto, nós precisamos ter um objetivo de vida. Deus não nos chamou aqui para ser ricos, para ser prósperos. Podemos ser, e que bom que seja. Mas Deus nos chamou aqui com o propósito de fazer a vontade dele, de dar continuidade ao ministério de Jesus. Amém? A missão da igreja, irmãos, é participar do projeto de Deus, da vontade soberana de Deus, cumprir o propósito de Deus. Deus é o único dono da igreja. Que foi por meio de Cristo que ele comprou a sua igreja. Portanto, ele é o dono. A verdadeira igreja tem a mente de Cristo, cumpre o propósito de Cristo, segue as ordens de Cristo, faz a vontade de Cristo. E a pergunta que eu queria deixar como conclusão é: você, igreja, você tem cumprido o seu papel como igreja de Cristo? Que essa pergunta, diante de tudo que foi dito aqui, sirva de reflexão para as nossas vidas, para que a gente possa melhorar como igreja do Senhor
cada vez mais ser bênção nas mãos do Senhor aqui nesse lugar, onde Deus nos colocou. Amém? Feche seus olhos. Eu gostaria de levar você a refletir sobre isso, a refletir sobre sua vida, e quem você tem sido na sociedade, quem você tem sido diante de Deus, o que você precisa melhorar, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, e a Tua palavra diz que nós somos embaixadores do Senhor. Nós somos a carta viva, lida por todos os homens. Tem mensagem, tem propósito, tem algo. A Tua palavra diz que nós somos a igreja do Senhor e nós devemos exalar o bom perfume de Cristo, dar testemunho. Ó Deus, nós somos santuários do Senhor, por isso nós não devemos viver na carnalidade, praticando as obras da carne. E que nós somos cooperadores do Senhor e nós estamos aqui para cumprir a Tua vontade juntos, com o mesmo propósito, seguindo o mesmo ritmo, sendo suporte uns dos outros. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude a ser governados pela mente do Senhor, não por nós mesmos, guiados pelas nossas próprias vontades, pelas nossas próprias paixões. Ó Deus, que nós sejamos a igreja a quem o Senhor chamou, vocacionou, inspirou, ó Deus, nesse lugar. Que possamos ser exemplos para essa sociedade. Que a cada dia venhamos nos empenhar em ser bênção em Tuas mãos e a cumprir o propósito do Senhor aqui na terra, em específico aqui em Patos, em Pedras, para o louvor da glória do Senhor. Nós pedimos assim em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz os nossos lares.